Olá, sejam todas bem-vindas a mais um capítulo de hoje. Hoje vamos estar lendo o capítulo 5 do livro Caminhos de Esperança. Nesse capítulo 5, vamos estar falando sobre trauma. O que é um trauma e como ele molda a nossa vida. Traumas não são apenas cicatrizes invisíveis, são ecos do passado que molda o nosso passos no presente. Um trauma é muito mais do que uma palavra pesada que frequentemente associamos a tragédias óbvias. Ele pode ser comparado a uma rachadura na fundação de uma casa que muitas das vezes invisível à primeira vista, mas capaz de comprometer toda a estrutura com o passar do tempo. Tratar-se de uma ferida emocional, psicológica ou física que afeta a forma como nós vivemos. Não é apenas sobre o que aconteceu, mas como sentimos e processamos questões. Para alguns, um tombo na infância pode ser lembrado como um episódio de risadas, mas para outro, a mesma experiência se transforma em uma humilhação. E essa diferença ocorre porque traumas não se medem. Trauma não se medem por fatos em si, mas variam de pessoa para pessoa, afinal, cada um tem um limite emocional. Então, cada pessoa vai olhar para aquele evento que aconteceu, aquela situação que aconteceu e enxergar de um modo diferente. Então, cada pessoa enfrenta e tem o trauma diferente. Imagine um copo sendo cheio de água aos poucos, gota a gota. O trauma é aquela gota que faz o copo transbordar. Ele nos desestabiliza ainda mais quando não sabemos lidar com a situação. O mais preocupante é que às vezes convivemos com traumas de forma tão habitual que já não conseguimos nos lembrar de como era viver sem eles. Essas questões podem surgir em qualquer momento da vida, mas seus impactos dependem da fase em que nos encontramos. Na infância, por exemplo, é o solo fértil das emoções, onde tudo começa. E nessa fase absorvemos informações sobre quem somos e como o mundo funciona. Na infância é que nosso cérebro está em desenvolvimento, então ali quando está sendo moldado o cérebro da criança, é como se fosse uma esponja, toda a informação ela absorve com muita facilidade. Então, cada experiência vivida, seja boa ou ruim, planta uma semente em nossa formação. Por exemplo, pais ausentes ou emocionalmente indisponíveis. Violências doméstica, física ou psicológica, ou mesmo abusos, causam feridas que podem levar anos para cicatrizar. Palavra de desvalorização, apesar de aparecer inofensiva, para que as pronuncie. Frequentemente acaba corroendo a autoestima de uma criança. Então, quando uma criança ela cresce em um lar disfuncional e ela passa por vários tipos de trauma, abusos físico, psicológico ou sexual, tudo esses abusos, esses eventos, essas coisas vai ficar ali no seu cérebro como se fosse uma verdade. Então, comparações com o irmão ou colega, abandono emocional ou físico, entre tantas outras questões, são experiências que têm o poder de moldar. O seu cérebro fica moldado com aquela situação, com aquelas
com aquelas cargas emocional que essa criança enfrenta, passar por negligência, viver por esse processo de desamparo, né? Então, quando o seu cérebro molda a percepção de uma criança sobre si mesma, então ela acha que realmente ela tem que sofrer, ela acha que ela precisa viver tudo aquilo. E ela cresce com essa crença, com essa certeza de uma autoestima baixa, de comparação, ela vira dependente emocional. As consequências podem ser variadas, dificuldade em estabelecer vínculo afetivo ou confiar nos outros, sem contar o medo do abandono ou os problemas da autoestima. A adolescência, por sua vez, é aquela fase em que sentimos tudo com intensidade máxima, mas ainda estamos tentando entender quem somos. É um período em que pertencimento e aceitação fazem toda a diferença. Para muitos, esses anos são permeados por experiências que deixam marcas consideráveis. Então, a primeira fase é a fase que mais precisa de toda atenção. Essa criança precisa se sentir amada, ela precisa se sentir pertencente, ela precisa se sentir elogiada, amparada. E quando passa por bullying ou comentários depreciativos sobre a aparência, paixões não correspondidas, a perda de um ente querido, rompimento familiares, críticas à sexualidade ou abusos sexuais ou emocionais, essas experiências assim vividas em uma fase tão delicada da vida acaba moldando a percepção que as pessoas têm a respeito de si mesma. Não é surpresa nenhuma que entre as possíveis consequências estejam comportamentos impossíveis na tentativa de se encaixar em algum lugar. Dificuldades para se relacionar, procrastinação, além de quadros de depressão e pensamentos suicidas. Contudo, mesmo aqueles que desfrutaram de uma infância e adolescência tranquila, não estão imunes a traumas na vida adulta. Afinal, viver significa inevitavelmente lidar com perdas, fracassos, circunstâncias inesperadas. A morte repentina de um ente querido ou um divórcio traumático ou uma traição, crise financeira, desemprego, episódios de violência ou acidentes graves. As consequências tendem a ser diversas. É comum que surjam crises existenciais marcadas pela sensação de perda de propósito ou por um questionamento do próprio valor. Em certos casos, o medo de novas decepções ou uma desconfiança exagerada levam ao isolamento social. E para algumas pessoas, o peso emocional se acumula a tal ponto de começar a ter pensamentos depressivos, até mesmo suicida. Enfim, é verdade que não podemos mudar o que foi dito ou vivido? É verdade que não podemos mudar o que foi dito ou vivido? Porém, todas essas questões não precisam ser sentenças perpétuas. Pelo contrário, o que antes parecia um grilhão pode se transformar em asas que nos libertam e nos permite voar em direção a uma vida melhor. A chave está em aceitar o que fomos, sem medo de nos reinventar a cada passo. Então não significa. Às vezes você passou por muito trauma na sua vida, por muitos abusos, por muitas coisas, né? Que cada pessoa viveu algo, mas não significa que vai agora viver para sempre assim. Ainda tem um jeito, precisa ressignificar esse trauma. Tem como, através de uma busca de um profissional, você olhar para você e entender os seus traumas e ressignificar as suas dores emocionais.
Como traumas se manifestam? Vamos lá entender mais um pouquinho aqui como os traumas se manifestam. Quando não tratados, os traumas encontram formas criativas e destrutivas de se manifestarem. É como um alarme de incêndio que dispara em situação que nem sempre oferecem perigo real, relacionamentos fracassados, escolhas impossíveis ou até autossabotagem pode ser indícios de trauma mal resolvidos. Explosões de raiva ou crise de choro ou um medo inexplicável de situação cotidiana, doenças autoimunes, insônia, dores de cabeça, frequentemente obesidade e até problemas digestivos. Todas essas questões podem ter origem emocional. O nosso corpo fala e é por isso muito preciso aprender a ouvi-lo. Traumas emocionais tendem a se manifestar por meio de doenças psicossomáticas, também aquelas em que a mente grita, mas é o corpo que está sentindo. São manifestações físicas que têm raízes emocionais ignoradas até que o corpo resolva nos dar uma bronca. Pode estar ligado ao perfeccionismo, a sobrecarga mental e o famoso hábito de guardar tudo para si, inclusive o não que você queria ter dito. Quem aí tem dificuldade de dizer não? Quem aí já ouviu falar sobre doenças, dores psicossomáticas? Que tudo aquilo que você tem vontade de falar e você não fala, você reprime, aí vai ser o seu corpo que vai dar sinais. Em dores de cabeça, dores de garganta, dores musculares, tudo são doenças psicossomáticas somadas no seu corpo. Eu posso citar também problemas como gastrite e úlcera, condições que podem surgir como reflexos de uma ansiedade, raiva reprimida e dificuldade em digerir certas situações ou pessoas. Os problemas podem ser ainda mais sérios. A asma, por exemplo, é muitas das vezes que surge associada a um medo de perder o controle ou a sensação de estar emocionalmente sufocado em contextos tóxicos, como um relacionamento complicado ou um trabalho opressivo. Então, quando o nosso corpo fala, por isso é preciso aprender a ouvi-lo. Vocês sabiam que o nosso corpo fala? Essas dores que ele às vezes tem no corpo, é ele falando, são sinais que ele está mostrando. Por isso é muito preciso aprender a ouvir o nosso corpo, entender o que ele está falando. Da mesma forma, a dermatite e a psoriase pode ser sinais de sentimentos de rejeição ou baixa autoestima. Como se o corpo tentasse dizer: se você não se sente confortável na própria pele, isso se tornará visível até que a questão seja resolvida. Já em caso de hipertensão, emoções reprimidas, como a raiva, o estresse crônico, pode ser os grandes vilões da história. O corpo grita, você não pode carregar tanto peso emocional sem sofrer consequência física. Outros exemplos incluem condições como síndrome do intestino irritável, fibromialgia, insônia, doença autoimune, lúpus ou artrite reumatoide e até a obesidade. Todas são formas que o corpo encontra para mostrar que algo está desequilibrado. Então, vamos prestar mais atenção nos sinais que o nosso corpo está falando. Não espere o corpo pedir socorro. Escute as suas emoções antes que virem um diagnóstico.
Trauma não desaparece por conta própria, mas persiste pedindo atenção. Eles são propensos a também gerar transtorno de personalidade e doenças mentais. Um trauma não ressignificado é como uma ferida aberta que, em vez de cicatrizar, contamina outras áreas da vida. Como já mencionei, as experiências como rejeição, o abandono, ou humilhação, ou abuso, ou qualquer situação dolorosa, pode afetar a forma como vemos a nós mesmos e os outros e o mundo. Quando não resolvidas, acaba desencadeando condições emocionais e psicológicas, como ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, borderline ou transtorno de estresse pós-traumático, TFT. Além do mais, trauma nos levam a desenvolver mecanismos de defesa disfuncionais que, embora seja tentativa de proteção, afastam-nos do nosso potencial. Uma questão importante a ser lembrada é que eles não desaparecem quando os ignoramos. Pelo contrário, tornam-se mais complexo e controla a nossa vida por trás das cortinas, sem ressignificação. Sem ressignificação, nós ficamos presos ao passado, revivendo as mesmas dores, repetindo padrões que sabotam o nosso futuro. E alguns sinais podem ajudar a identificar questões não resolvidas. Em relacionamento, por exemplo, você confia nas pessoas com facilidade ou, ao contrário, sempre espera o pior delas. Como você é? Você confia demais ou você desconfia? Reage de forma exagerada ou crítica ou rejeições, mesmo quando são pequenas? Ou sente que está preso a padrões tóxicos, repetindo ciclos que parecem difíceis de romper? Na forma como você enxerga a si mesmo, a autocrítica pode ser um indicador de algo que afetou a sua autoestima. Você sente que precisa de validação externa para se sentir bem ou carrega a sensação de que nunca é bom o suficiente? Por mais que se esforce, quando o assunto é emoção, escolhas e comportamento, você evita pensar em certas situações do seu passado. Fica ansioso, melancólico ou nervoso sem nenhum motivo aparente. Outra coisa que também pode acontecer é a repetição de erros, mesmo sabendo que está errado, ou a sensação de que você não controla as suas próprias decisões. Nossos traumas são capítulos não finalizados. Essa frase, gente, é muito profunda. Nossos traumas são capítulos não finalizados, cuja página insiste em ser relidas, mesmo quando tentamos ignorá-la. Por mais desafiador que seja encarar essa questão, é nesse processo que reside a oportunidade de transformação. Não se trata de pagar o passado, mas de dar novo sentido a ela. Lembre-se, quando você lida com traumas, descobre que é possível transformar dores em aprendizado e feridas em força. Afinal, quando enfrentamos o que nos feriu, abrimos espaço para viver o que nos espera. Deixar um trauma de lado é como tentar construir um castelo em terreno estável. Cure o que o feriu para que nada paralise quem você nasceu para ser. Que frase fantástica, gente! Esse capítulo maravilhoso que nós acabamos de ler, refletir e entender o que é um trauma, o que faz a gente ficar se sabotando, o que faz a gente continuar repetindo as mesmas coisas erradas e não entendemos por quê.
Então é muito importante nós olhar para os nossos traumas e ressignificá-los, né? Vou estar mandando esse exercício aqui em PDF para vocês e vocês fazer aí. Para quem tem o livro, já tá tudo aí no livro, é só vocês responder com as suas palavras. Por exemplo, a primeira pergunta: consegue se lembrar da primeira vez que se sentiu triste ou rejeitado? Ali você vai lembrar na sua história vivida e colocar, escrever. E quando você começar a escrever, as lembranças começam a aparecer uma atrás da outra. E ali vai começar a transformação, né? E chegando ao final de mais esse capítulo, Deus abençoe e até o próximo capítulo. Tchau!